Olá pessoal, essa aula é uma revisão de tudo que a gente viu até agora. Então peguei a nossa bonequinha aqui, aquela que eu modelei em 3D, e a gente vai colocar uma armadura nela, com os bônus. E a gente tem dois jeitos de colocar os bônus. Um deles é criando um por um, que nem a gente fez naquela aula de animação 2D, que a gente colocou os bônus num boneco bidimensional. Ou a gente pode usar uma armadura pronta, que nem a gente pode ver aqui nesse Rigify. Para isso a gente tem que usar um add-on. Eu vou lá em preferências e vou colocar add-on e vou escrever Rigify. Essa função tem que estar acionada para eu conseguir acessar ela nessa aba Add e Armadura. E aí eu coloquei esse humanoide, né, que é o rigging do corpo humano, que já vem pronto e inclusive ele já vem com algumas funções prontas. E vocês vão ver que tem vários bônus no rosto também, né, para criar expressões faciais, por exemplo. Mas isso serve para facilitar a gente fazer o rigging nos personagens, né? Então o que eu fiz aqui é aumentar a escala, né, pressionando S ou indo ali nas ferramentinhas do lado direito. E aí a gente posiciona na frente do corpinho, né, do modelo 3D que a gente fez, do humanoide. E, bom, vou tentar redimensionar aqui, ó, no mesmo tamanho. E eu vou precisar excluir alguns bônus, que tem bônus em excesso aí, especialmente nessa região do rosto. Então eu vou encontrar aqui um melhor ângulo para eu fazer essa seleção. Para eu deletar todos esses ossinhos aqui do rosto, eu vou ficar apenas com esse do centro da cabeça, que eu vou usar para mover a cabeça e aí o pescoço de um lado para o outro. E aí eu vou usar uma ferramenta de seleção, que tem vários tipos de ferramenta de seleção, né? Então eu vou pegar essa que eu posso fazer um desenho mais livre para selecionar. Opa, peguei errado. Bom, vou pegar agora essa que faz um desenho mais livre. Ou eu posso selecionando um por um também e pressionando o Shift. A mesma coisa eu vou fazer nos bônus das mãos também, né? Então já deletei aqui, vou acelerar o vídeo para ficar mais rápido. Deletei os bônus da face, vou deletar também, deixei só aquele da cabeça. Deleto também os dedos e vou deletar alguns bônus a mais que tinham ali dos pés. Por algum motivo, quando eu combino, né, a armadura com o corpo, o objeto, eu preciso refazer, né, a função do Inverse Kinematics, da cinemática inversa. Então, por isso que eu excluí aqueles ossinhos ali. E eu vou refazer essa parte do Inverse Kinematics agora. Mas antes disso, a gente já vai colocar os bônus como se tivesse, né, como parte desse corpinho, do humanoide, para a gente conseguir facilitar a visualização. Eu coloquei aqui no modo de visualização, nessas 4 bolinhas ali em cima, do wireframe, né? Porque daí a gente consegue visualizar através dessa malha, né? Então, os bônus através dessa malha. Então, selecionei toda a minha armadura, empurrei ela para trás, coloquei dentro desse objeto, do corpo, e eu vou começar a ajustar cada um dos bônus para que ele fique de fato dentro desse objeto. Então eu vou usar as ferramentas, né, de seleção, lembrando que eu seleciono um bônus e eu vou para o modo de edição, né, para eu conseguir mover esses objetos. Então vou selecionar. Pressiono a tecla G para mover, ou eu uso aquelas ferramentinhas ali mesmo, da barra vertical do lado esquerdo, e eu vou empurrando os bônus, né, para as suas respectivas partes. Vou acelerar um pouquinho aqui o nosso vídeo,
né? Então vocês podem ver que eu fui empurrando, né, com a ferramenta de mover de um lado para o outro. Vocês também vão provavelmente usar a ferramenta de rotação, teclando a tecla R ou usando a ferramenta da nossa barra lateral maravilhosa do lado esquerdo. E é isso, a gente vai encaixando. E depois de feito isso, aí sim eu vou fazer extrusão em alguns pontos para a gente criar os pontos de controle do Inverse Kinematics. Então, lembrando que para eu fazer extrusão dos nossos pontos de controle, a gente clica naquela bolinha que tem nas extremidades do osso, do bone, e a gente pode usar a tecla E, né, de extrusão mesmo, para puxar esses bones, como eu vou fazer aqui, né? Cliquei ali na bolinha do tornozelo, pressiono a tecla E e arrasto para fazer a extrusão desses pontos de controle. Só que esses pontos de controle, eles vão estar atados ao resto da armadura e eu preciso desconectar. Então eu clico em Ctrl P e coloco Clear Parent e depois Disconnect Bone. Né? Então Clear Parent e depois Disconnect Bone para eu conseguir desconectar e ele não ficar preso à minha malha, né? Porque isso pode dar alguns probleminhas depois, tá? Já cometi esse erro, já vou avisando para vocês não fazerem o mesmo. Então eu vou fazer o mesmo no controle das mãos. E para eu incluir o Inverse Kinematics, eu vou clicar no osso da canela, mudo para o modo Pose Mode, e na minha maravilhosa barra lateral do lado direito, eu vou clicar em Add Bone Constraint, adicionar constrição ao osso, eu acho que é essa a tradução. E eu vou clicar lá em Inverse Kinematics. Vão aparecer essas preferências. Daí, em Target, eu vou selecionar a minha armadura. No caso, o meu é o Meta Rig. Em Bone, eu vou selecionar o Bone Controle dos pés. Só que tem um pequeno detalhe, eu esqueci de renomear os bones e faz ficar meio que impossível, né? Então eu vou lá na nossa aba do lado direito dos bones, vou clicar em cima do bone dos controles, eu vou renomear eles para ficar fácil de eu encontrar e eu não cometer o erro de passar o controle para outros objetos, né? Então vou renomear todos eles, o controle dos pés, o controle das mãos, também o da cabeça. Aí vai. E daí a gente vai voltar lá para o Inverse Kinematics, né? E no Bone eu vou escolher finalmente o controle do meu tornozelo direito, né? E aí ele fica certinho. Eu também esqueci um outro detalhe, mas que no fim das contas eu nem vou usar, que é o controle dos joelhos, tá? Para criar movimento é importante a gente fazer esse controle, mas mais pra frente no vídeo eu acabei nem usando ele e eu deletei, tá? Porque eu fiz poucos movimentos, eu queria fazer esse humanoide meio que voando assim, planando. Então depois eu deletei, tá? Mas vale a pena vocês colocarem também. E naquela mesma aba da cinemática inversa que a gente fez do osso da canela, vocês vão colocar também na segunda parte em que aparece lá Target e Bone. Daí, na segunda etapa, vocês vão colocar o Target Meta Rig de novo e como Bones, vocês vão colocar o controle do joelho direito. Então, desse outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, selecionei o osso da canela e lá em Target vou colocar o Meta Rig, o Bone eu coloco o controle do tornozelo esquerdo. E daí, mais embaixo, Meta Rig de novo e depois controle do joelho esquerdo.
Bom, vamos ver então o que virou, né? Se eu selecionar o Bone e pressionar a tecla G ou a ferramenta mover, eu já consigo ver se a perna está fazendo o Inverse Kinematics, né? Eu vou fazer o mesmo nas mãos e mais pra frente eu vou fazer também o mesmo na nuca, né? Para eu fazer o Inverse Kinematics na nuca. Lembrando que a gente pode também brincar e experimentar ali com os segmentos no Inverse Kinematics. O número de segmentos que a gente coloca é correspondente ao número de ossos que a gente quer que se movimente nessa cadeia a partir desse osso, né, e do ponto de controle que a gente colocou. Então, vale a pena também mexer nos segmentos. Geralmente a gente coloca 2. Agora nós vamos combinar o rig, a armadura. Primeiro, a gente sempre vai selecionar o corpinho e em segundo lugar a armadura. E tem 2 jeitos de fazer isso. A gente pode clicar com o botão direito e ir lá em Parent, ou então a gente pode pressionar, né, Ctrl P e colocar em Parent with Automatic Weights, então com peso automático, né, talvez. Aí ele vai ficar pensando um pouquinho, e aí depois que ele processar, a gente faz o teste de novo e vê se as partes do corpo estão se movimentando junto com os ossos. Vamos ver então se deu certo. Clico no Bone e pressiono a tecla G para mover, ou R, né, rotacionar. E eu vou movimentar os bones para ver se o rig, se a armação, ela acompanha o corpinho. Tá funcionando. Feito isso, eu vou agora selecionar o corpinho e vamos sempre salvar, né, gente? Muito importante, sempre salvem várias etapas do processo. E eu vou entrar no Google, né? Tem várias páginas no Google em que a gente pode escolher texturas. Então, dessa vez, ao invés de eu pintar, escolher uma cor, né? Colocar uma textura metalizada que já vem no Blender, eu vou incluir uma textura em imagem, em JPEG, né? E como a gente faz isso? Seleciono a região que eu quero pintar, eu vou lá na minha barra de propriedades de materiais, estou no modo de edição, né? E ao invés de eu fazer a seleção de cor, essa primeira etapa tem que estar nessa função. Se não aparecer nada ali em cima, vocês cliquem em novo. E aqui nessa barra de cores, ao invés de clicar no branco para aparecer a seleção de cores, eu vou escolher esse textura, né? Então, uma vez que eu selecionei esse textura, New Texture, né? Eu vou clicar nesse botão para eu abrir e carregar a minha textura, né? E daí eu vou lá procurar a textura que eu salvei, né? Ai, tenho que procurar nesse meio de um monte de arquivo aqui. Mas é a textura de madeira. Como vocês podem ver, eu fiquei um tempão aqui procurando, porque estava um pouquinho bagunçado. Mas daí a gente seleciona, né, a da madeira, como a gente pode ver aqui. E fica assim, ó, ele joga toda a textura por cima do boneco. E daí tem como a gente editar isso, tá? Só que esse é um tema para um outro momento, mas só para vocês saberem. Eu vou experimentar a outra textura também para ver como que fica, só para eu tirar as dúvidas. Mas eu não gostei muito, então eu vou voltar para anterior mesmo. Eu tô nesse modo de visualização, nessas bolinhas aqui em cima, que me dá uma previsão de como ficaria minha animação com iluminação. Nessa última bolinha, é de fato como vai ficar a renderização.
No caso, eu ainda não tenho nenhum tipo de iluminação, né? Então eu preciso adicionar para a minha renderização ficar boa. Então eu vou ali naquela opção de Add, adicionar, né? Naquele segundo menuzinho e vou colocar adicionar luz, né? Iluminação. E aí tem alguns tipos de iluminação, todos eles funcionam de maneiras muito parecidas. E no caso eu vou explicar esse daqui com o sol. Eu escolhi o sol e a gente posiciona ele no lugar que a gente quer posicionar. E ele tem essa haste, né, e essa bolinha no meio que vai indicar a inclinação do sol, no caso, né? Qual é o ângulo de inclinação que a gente quer posicionar essa fonte luminosa. Então, é como se fosse um objeto, gente. Vocês têm que tratar tanto a câmera quanto a iluminação como um objeto, né? Vocês aumentam e diminuem, rotacionam, escolhem o melhor local para colocar, o melhor ângulo e assim por diante. Inclusive, vocês também podem fazer interpolação, né? Criar movimentos de câmera da mesma maneira que a gente faz a interpolação e os keyframes ali da nossa animação e dos objetos que a gente está animando. Uma outra coisa que eu fiquei um tempão aqui fazendo e que eu vou acelerar o vídeo, né, para não ocupar tanto tempo, mas que é acessar algumas páginas que você pode baixar gratuitamente modelos 3D. Então você pode baixar de tudo. E no caso eu queria baixar um cenário e eu acabei encontrando esse daqui que deu certo para mim, que é um cenário de Marte, só que ele tá sem a textura, né? Então eu peguei só o modelo, né? Ele, por algum motivo, eu não consegui incluir a textura dele. Então eu peguei uma textura da internet e joguei em cima desse modelo. Mas antes disso, como vocês podem ver, eu fiz ajustes para conseguir encaixar o corpo, escalonar, colocar no lugar, né? E pensar o que eu ia fazer. Então, apesar de ser um cenário de Marte, que tinha outra imagem, eu acabei salvando uma imagem qualquer da internet mesmo, que era uma imagem da Lua. Então, eu peguei a textura ali da Lua, né? E joguei em cima desse modelo 3D, como vocês podem ver ali. Lembrando que eu tô aqui naquele modo de visualização que já tem uma iluminação prévia, mas não é assim que sai na renderização. Então eu cliquei na outra bolinha ali, na última do viewport, né, de renderização, para eu ver de fato como que vai ficar a luz, né? Se eu quiser incluir mais de um ponto de luz, 2 sóis, por exemplo, ou outros tipos de iluminação, eu posso escolher os ângulos adequados para isso. Mas eu vou também adicionar agora a câmera, né? E já vou posicionar a câmera. Então, gente, é como um estúdio, né? Que a gente deixa tudo preparado. Para a gente da direção de arte é super legal, porque a gente tem uma visão meio completa, assim, de tudo. Então eu vou posicionar a câmera, né? Vou acelerar mais um pouco. Fiz vários ajustes de colocar de um lado para o outro, né? E aí escolher o melhor ângulo. Lembrando que esse íconezinho da filmadora é através de onde eu consigo visualizar como que vai sair na cena final da renderização. Então, direto eu clico lá para ver se está ajustado. E aí eu vou fazendo os ajustes necessários. Ficou para baixo demais, depois para cima demais, até chegar no ponto que eu quero, como a gente pode ver aqui. E daí, gente, vem a etapa de a gente fazer os movimentos para começar os keyframes, tá? Eu vou deixar no modo de visualização o wireframe, porque eu consigo visualizar melhor como os ossos estão ali posicionados, né? Então eu vou pegando ali os pontos de controle e vou fazendo os ajustes necessários.
Então, agora sobre o keyframe, né? A gente fazer as marcações da animação no objeto 3D, quando tem inverse kinematics, por exemplo, também, né? O que acontece é que a gente tem que marcar um keyframe para cada bone. Cada bone tem que ter um keyframe marcado. E aí, a dica com o truquezinho, né, relacionado a isso, é que a gente faz todos os movimentos de como a gente quer que a imagem apareça em um frame ou em outro. E a gente vai deixar acionado esse botãozinho aí na timeline, que é uma bolinha branca com um quadradinho azul, bem no centro da timeline, porque ela tá gravando todas as nossas ações. Então, tudo que a gente faz, como a gente arrasta, por exemplo, o objeto de um lado para o outro, o bone, ele vai gravar. Porém, muitas vezes ele não grava tudo o que é feito, porque às vezes você arrasta um bone e outras partes não foram gravadas, o keyframe. Então, o que acontece é que sempre no final da ação, no final do movimento que você quer que permaneça, vocês cliquem na tecla A. Essa tecla, ela é um atalho para selecionar todos os bones ao mesmo tempo. Vocês têm que ter um dos bones selecionados, ele tem que estar selecionado um dos bones, e aí vocês vão na tecla A e todos eles vão acionar ao mesmo tempo, tá bom? Então, isso é muito importante. Tá, então é esse processo. E aí, de vez em quando, vocês cliquem, né, para ver como tá ficando. E uma outra coisa que vocês podem fazer é alterar o posicionamento desses keyframes. Às vezes o movimento ficou muito rápido e vocês podem estender um pouco mais esse movimento na linha do tempo, para ele ficar mais lento, por exemplo. Né, como a gente pode ver aqui. E aí vocês vão gravando todos os keyframes. Se quiserem alterar o número de keyframes, vocês fazem isso lá no final, início do keyframe e final, tá? E também lá nas propriedades, antes de a gente enviar para renderização, que eu já vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Bom, vou acelerar aqui de novo. Então, é só ir fazendo os ajustes, tal, pensar no movimento, gravar todos os keyframes, né? E daí, a gente bota ali no play para ver como fica esse movimento. Sempre salvem, não se esqueçam. Gente, ali nas camadas, vocês podem ver que eu deixei selecionado na câmera, né? Então, eu vou começar a fazer o keyframe agora da câmera. É a mesma coisa como se fosse um objeto. Então, eu comecei nesse direcionamento inicial, sempre clicando naquele íconezinho ali da câmera, né? Pra gente visualizar como se fosse no render, né? E aí eu afasto para ver onde tá a câmera e vou fazendo os ajustes. Arrasto ela de um lado, arrasto para o outro, faço movimento de rotação, né? E sempre clico ali no íconezinho da câmera para eu conseguir visualizar para onde ela tá apontando. E aí eu vou ter que ficar ajeitando ela ali, rotacionar, né? Mover de um lado para o outro, até ficar mais ajustado mesmo, né? Então é isso. E daí a gente vai fazendo os keyframes em cada um desses pontos, né? E o Blender do programa vai calcular, vai fazer essa interpolação entre um ponto e o outro.
ele vai criar esse movimento, o movimento da câmera, né, no caso. O mesmo, gente, nós vamos fazer com a luz. Eu também fiz o keyframe da iluminação, daqui a pouco vai aparecer. Mas ficou meio imperceptível porque teve o movimento da câmera junto com o movimento da luz. Então, às vezes nem dá para perceber direito, mas eu fiz também um keyframe ali na luz, como se fosse o sol, né, que tivesse viajando ali de um lado para o outro. E agora, gente, feito isso, nós vamos organizar as propriedades para nesse íconezinho, né, aqui da nossa querida barra, esse ícone da impressora, tá? Então, nós temos alguns itens importantes ali. Mas antes eu vou dar play aqui para garantir que tá tudo bem, que de fato é assim, né, que eu quero renderizar. E daí, gente, ali na opção do Output, né? Desculpa, no File Format eu vou escolher a opção FF Video, tá bom? E mais abaixo eu vou escolher QuickTime, tá? Tem JPEG, isso e aquilo, eu vou escolher QuickTime. E lá no menu lá em cima, naquela barra horizontal, tem a segunda ou terceira opção, se chama renderização, render, né? Clica lá em render e coloca render animation. Vai aparecer essa tela que vai ficar bem lenta e ele vai gravar frame a frame. Deixa o computador de vocês pensando lá por um tempo para ele fazer todo o registro certinho. Quando a renderização chegar no último frame, né, vocês podem encontrar o vídeo de vocês na pasta onde vocês salvaram, que vocês também escolhem o local onde vocês vão salvar, lá naquelas propriedades daquele íconezinho da impressora que fica na barra do lado direito. E tá aqui a minha animação, o modo como ela ficou, né? E é isso, gente. Espero que vocês gostem e que vocês possam se divertir nesse processo e fazer coisas legais, tá bom? Um beijo e até mais!